Então, olá, pessoal. Este é mais um episódio do Anjo da História, plataforma digital de divulgação e debate histórico da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu me chamo Guilherme Schonz e sou estudante de História na UFFS. Hoje, vou conversar com a historiadora e professora Marli de Almeida, que é doutora em História pela Universidade de Passo Fundo e pesquisa há muito tempo no campo de estudos da ditadura civil-militar brasileira, a organização dos grupos de 11, bem como a repressão, após o golpe, a esses comandos nacionalistas propostos pelo Leonel Brizola. Seja bem-vinda, Marli. Boa tarde, tudo bem? É um prazer entrar em contato com os jovens estudantes de história que estão iniciando este caminho de pesquisa, de produção de conhecimento. É um prazer contribuir. Nós que te agradecemos pela tua presença. E já vou começar, então, a nossa conversa. Eu estou aqui com o teu livro, onde estão os grupos de 11, os comandos nacionalistas na região Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, que é fruto da tua dissertação de mestrado, né? Depois você aprofundou toda essa pesquisa no doutorado. Foi muito bom ler ele. As perguntas que eu vou fazer aqui tem um pouco a ver com o que eu comecei a pensar a partir da leitura. Então, acho que para quem está nos assistindo, para os nossos espectadores, talvez fosse importante iniciar explicando qual que é esse teu objeto de estudo, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que são os grupos de 11 e o que eles têm a ver com o Brizola e com essa história brasileira, né, do fim de 1963, como você coloca, e do início de 64, que é o período de articulação desses grupos até o golpe. Bom, muita gente pensa que a repressão da ditadura foi ali os anos de chumbo, que foi 68, que foi depois do AI-5, e na verdade já existiu uma repressão muito grande, muito forte, já no início, ano de 64, tá? 31 de março, 1º de abril, já tinha gente presa, já tinha gente sendo torturada, tá? Então, grupo de 11, tá? Grupo de 11, quando era criança, no meu contexto familiar, eu ouvia falar, mas os pais não explicavam, porque não era coisa de criança, era assunto proibido, era muito difícil de falar sobre isso. Quando fui pesquisar no mestrado, daí eu entrei em contato com o que seriam isso, tá? Eram grupos, como o nome diz, 11 pessoas, que atenderam a um chamamento do Leonel Brizola, tá? Leonel Brizola, líder político de uma carreira assim maravilhosa, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, depois deputado federal, líder da legalidade, tá? Que fez com que ele se tornasse assim, que ele tivesse assim umas áreas de herói nacional, porque quando ele lidera esse movimento, ele garante a posse do João Goulart, que estava sendo impedido devido a um veto dos militares, tá? Então, essa pessoa, este político petebista, ele vai ter, assim, antes mesmo de ir para ser deputado, ele vai ter, assim, um grande número de seguidores no Rio Grande do Sul, porque ele era de origem humilde, ele fez, assim, uma grande carreira, enquanto prefeito e governador, ele atendeu diversas necessidades, do povo aí rio-grandense. Ele encampou uma empresa estadunidense, Então, ele era o cara corajoso, a pessoa assim, intrépida, audaz. E essa audácia, essa intrepidez dele se faz real quando ele lidera a legalidade, Só que o João Goulart assume uma grande proposta de reformas de base, entre elas a reforma agrária, que é a pedra do sapato do brasileiro, até a atualidade. O João Goulart assume e o Congresso não lhe era nada favorável, Ele assume já com os caras contando em tirar ele na próxima. E o Leonel Brizola vai e aquele fogo amigo que não para de atirar, querendo essa realização das reformas de base, forçando a agrária. Então, o mote de tudo, pelas minhas pesquisas, é a reforma agrária, tá? A busca, a questão é a reforma agrária.
E aí o Leonel Brizola, ele tenta, no Congresso Nacional, fazer vários chamamentos. Era uma discussão muito grande no Brasil na época, para que se realize essa reforma agrária, era a proposta do presidente, mas ele não consegue, o Congresso barra, o Congresso é conservador, né? Qualquer semelhança às nossas, como é que é, a atualidade não é mera coincidência, né? Mas um Congresso conservador que não permite barra essas reformas. Então, exausto desse trabalho infrutífero no Congresso, ele faz um chamamento para que se formem grupos de 11 pessoas, como um time de futebol. Todo mundo sabe o que é um time de futebol, né? Chamando para que se faça pressão para o Congresso, tá? Mas ele vai fazer esse chamamento via radiofônico. Então, vamos pensar, década de 60, ali é 61, 62, 63, 64. Nas áreas do interior, nem rádio as pessoas não tinham. Muitas delas se reuniam no armazém da esquina para ouvir rádio e tal. E era o veículo de comunicação, né? Era o veículo de comunicação que as pessoas tinham. Então, ele estava, assim, imbuído de uma aura de pessoa que faz, de herói, tinha grandes seguidores, e ele faz um chamamento para que as pessoas façam grupos para pressionar o governo, o Congresso, para a realização das reformas e contra um golpe militar que ele antevia, já se organizava, né? E as pessoas, assim, o meu foco de estudo ali no mestrado, e depois eu faço abrangência um pouco maior para o Rio Grande do Sul, é o interior, né? É a área rural, é o Alto Uruguai. E as pessoas, muitas delas, assim, sem ligação nenhuma com o partido, só pela simpatia com o Leonel Brizola, eles ouvem esse chamado no rádio. Eles vão fazer o grupo, sabe? Era também uma época de debate político que não se dava só nas vias institucionais, era um debate político que era no bar da esquina, que era das pessoas, e era algo que muita gente interessava, né? Até hoje, né? A questão da reforma agrária, vê-se, né? O CPI do MST, né? Que está ocorrendo. Então, era um debate, assim, muito grande na sociedade. Além disso, via PTB, né, o partido do Brizola, muita gente vai fazer, não era institucional do partido fazer os grupos, mas sim fez-se grupos a partir do partido, a partir de simpatia, a partir de militância pessoal. Muita gente organizou grupos de 11 pessoas. Organizado o grupo, devia-se preencher uma lista e enviar para a Rádio Marinque Veiga, que o Leonel Brizola era líder da Frente de Mobilização Popular, um órgão que aglutinava vários grupos esquerdistas, né, vários grupos de esquerda, e mantinham essa rádio, e ele mantinha, né, programa, assim, todos os dias, toda sexta-feira, ali falando com as pessoas e falando, assim, muito do pessoal, né, não aquela coisa do partido político distante, político muito pessoal ali. Então, as pessoas deveriam mandar essas listas e ele divulgava no ar. Então, você imagina, pessoa que mora lá no interior, ver seu nome divulgado no ar. Era algo muito importante. Ó, ele faz um chamamento para grupos em outubro de 63, outubro, novembro. Tá? Esses grupos começam a ser formados em muitas áreas do Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, que era o seu país de origem, desculpe-me, foi uma falha imensa, seu estado de origem do João Goulart, de Getúlio Vargas, né, o grande líder, né, de Carlos Prestes. Então já tem uma história esse Rio Grande do Sul, e as pessoas vão formar esses grupos. Bom, forma-se os grupos, é divulgado, e aí aquele fantasminha conhecido nosso do anticomunismo, que já estava sendo, né, defraudado ali pelas bandeiras conservadoras, ele toma corpo. Porque além dos grupos de 11 no Rio Grande do Sul, eram organizados, no Rio Grande do Sul, não, em várias partes do país, eram organizadas as ligas de camponeses no Nordeste, tá? E, gente, década de 60 era plena Guerra Fria. 59 a Revolução Cubana, né? Ali, encostadinho. Havia um medo, havia um fantasminha mais
palpável de um avanço socialista. Então, isso era visto pelas forças conservadoras como a guerra revolucionária acontecendo. Grupos de pessoas. Para quê? Então, a ala conservadora começou a intensa campanha acusando esses grupos de serem militantes revolucionários que fariam o comunismo no país. Certo, então, Marli. Uma outra questão que eu queria colocar aqui a partir da leitura do teu trabalho é que você até já nos disse que problematiza essa ideia de que a repressão teria sido algo somente a partir do AI-5, somente lá em 68, nos anos de chumbo, e que, ao contrário disso, já em 64, tinha gente sendo presa, tinha gente sendo torturada. Então, essa é uma primeira ideia que você problematiza. A outra, e que eu achei fundamental, é que existe um certo senso comum, enfim, um discurso que está no debate nacional, né, não na universidade, nas pesquisas, mas na mente das pessoas, que é de que a ação da ditadura teria sido algo concentrado nas grandes cidades, no eixo Rio-São Paulo, com alguns intelectuais e alguns artistas. E você está trazendo agricultores, camponeses do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que essa problematização que você faz é muito importante. E aí eu queria que você comentasse um pouco como é que chegou nesse objeto de pesquisa da história do Alto Uruguai gaúcho. Como é que foi seu caminho até decidir pesquisar isso? Bom, eu moro em Porto Alegre agora, mas eu morava em Erechim, né? Eu sou natural de Erechim. E os meus pais eram ainda do interior de Erechim, exatamente no local de muita prisão por grupo de 11, tá? Muita prisão por grupo de 11, tá? Eu tive muita surpresa na minha pesquisa de doutorado, porque eu imaginava que ia encontrar mais ou menos as mesmas quantidades no restante do Rio Grande do Sul. E não, a área de maior repressão foi o Alto Uruguai, sabe? O Alto Uruguai gaúcho. Uma das pontuados é que lá seria como área propícia para organização de guerrilha, como aconteceu em Cuba, tá? Foram para as montanhas, então não há montanhas, tem planaltos, vão para os planaltos, tá? Mas, na verdade, são lugares em que houveram, num passado recente, anterior a essa organização, mobilizações de reforma agrária. Então, a invasão em Nonoai, em Encruzilhada do Sul, tensão para redistribuição de terra. Então, os locais onde havia um acampamento de sem terras, onde havia essa luta pela reforma agrária, foram os locais que mais sofreram repressão, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, quem tinha a incumbência de desbaratar, tá, os grupos, né, foram os batalhões volantes da Brigada Militar, tá? Então, 12 de abril, eles já estavam no Alto Uruguai, tá? Tem notícia de jornal que foram criados 10 batalhões volantes para essa repressão, né, aos subversivos, mas eu encontrei documentação de 4, né, apenas, e o de Erechim foi, assim, o batalhão mais organizado, com mais pessoas, que chegou primeiro, e que tinha como líder o coronel Gonçalino, que ele já tinha atuado na repressão de agrupamentos de sem terras, tá? Então, era um local, então, já tinha Nonoai, né, que teve uma questão de acampamento, Encruzilhada do Sul, Maitá, diversos lugares, então tinha um acampamento sem terra. Além de tudo, tinha o prefeito, ex-prefeito da cidade, era primo do Leonel Brizola, né, o Calixto Moura. Então, era um foco bem local. Então, a parte do doutorado, eu vou centrar na repressão mesmo, tá? Eu vou tentar, assim, contar a história a partir dos depoimentos dos envolvidos, consultando a documentação da comissão ali de anistia, né? Então, eu vou selecionar 440 processos que as pessoas ou disseram estar envolvidas com grupos de 11 ou, por alguma maneira, na leitura de outros, eu localizei esses envolvimentos de grupo de 11.
Desses ali, 60 e poucos vêm de Nonoai, tá? Tem documentação, notícias de jornal, que só em Erechim foram presas 300 pessoas entre abril e maio de 64, tá? Foi o foco de maior prisão, tá? Golpe 31, 1º de abril, né, na 31, mas golpe 31, e repressão intensa a partir no mês de abril. No mês de abril e maio. Então, foi um batalhão volante, né, já da Brigada Militar, com pessoas já treinadas, a tortura e tudo mais, e eles iam nas colônias, porque eles pegaram na Mairinque Veiga as listas dos grupos de 11, tá? A documentação estava na mão dele. Mas que, na verdade, assim, nessas áreas do interior, todo mundo sabe, mais ou menos, não era proibido, não era ilegal, não era subversivo, tá? A ideia da subversão, ela foi criada em cima deles, é um imaginário criado em cima deles, mas não era subversivo. Então as pessoas convidavam os amigos, os conhecidos. O meu pai foi convidado para o grupo de 11, mas ele ficou de pensar e ia responder para o vizinho, e aí deu o golpe, ele acabou não entrando, né? Mas vários conhecidos dele foram presos, só que ele não me contou essa história, ele nunca me contou essa história. Depois eu fui, nas pesquisas, eu fui encontrando pessoas que eram de uma certa relação familiar, né, nessas pesquisas. Sim, houve tortura, houve morte, tá? Mariano Mouro, que era um distrito de Erechim, né, agora é um municípiozinho, um grupo de pessoas lá fizeram um grupo de 11 e fizeram um registro em cartório. Era o pessoal que era vereador, tal, fizeram um grupo de 11, colocaram toda a ata, testaram a sua fidelidade ao Brasil, né? Nada de comunismo, Leonel Brizola. Bom, o líder deles foi o primeiro nome, né, na lei da anistia, tá? O Leopoldo Chapeta. Ele morreu em consequência das torturas por grupo de 11, né? As torturas eram bárbaras, tá? Tinha choque elétrico, tinha, assim, foi muito sofrido essa pesquisa, tá? Porque eu lia cada dia aquele sofrimento sendo impingido às pessoas, que mesmo os que levavam os inquéritos adiante, os IPMs, eles reconheciam que não se tratava de subversivos, que a pessoa não tinha nem instrução, nem característica, nem ideia nenhuma de luta armada, como eles estariam sendo acusados, né? Porque a acusação era de serem grupos subversivos que estariam sendo armados para implantar o comunismo no país, né? Então, essa era a acusação que eles eram. Muita gente foi presa, tipo, domingo, durante a missa, né? Entravam policiais na missa, em Erechim, tá? Foram pessoas acorrentadas em cima de caminhão, camburão aberto, e desfilavam pelas ruas da cidade para todo mundo ver essas pessoas subversivas, né? Então, tem, assim, são relatos muito tristes do que esses agricultores passaram. Ó, eu falo agricultores, tá? Nesses 440 processos que eu elenquei na parte da pesquisa do doutorado, que eu trato isso como terrorismo de Estado, né? Eu trato essa já como uma política institucionalizada, sim, tá? Não foram excessos de patriotismo, não foi assim um que outro lá que saiu da regra e torturou, não. Era já um sistema, estava sistematizado para reprimir as pessoas que tivessem contra a ordem imposta, né? Então, tem pessoas ali que tiveram um choque elétrico, pau de arara, afogamento. Voltando ali, a imensa maioria era de agricultores, tá? E desses agricultores, a maioria é analfabeto ou semi-analfabeto, né? A gente está falando da década de 60, que as pessoas não tinham muita instrução. Então, eles não tinham uma certa condição de avaliar o risco existente ao assinar essas listas, nem de entender a conjuntura que o país vivia, tá? Muito menos de impetrar uma guerra ou reprimir. O título do livro ali que você colocou, eu tirei de uma fala
de uma dessas pessoas indiciadas, né? Onde estão os grupos de 11? Porque quando deu o golpe, os grupos de 11 não apareceram, né? Então, esse senhor que fala, ele disse que ouviu no rádio o Leonel Brizola, que o Leonel Brizola tentou organizar uma resistência ao golpe. Que ele ouviu no rádio o Leonel Brizola dizer, onde estão os grupos de 11? Fazer um chamamento a esses grupos de 11. Mas eu sou agricultor, eu tenho minha roça para cuidar, eu peguei a minha enxada e fui trabalhar, né? Então, essa liderança de grupo, se é uma conjectura, né? Houvesse por parte do Brizola uma ideia de tornar esses grupos de 11 grupos de luta armada só no dito decorrer do tempo, porque o Brizola também era muito da retórica, né? A luta no sentido da palavra, a mobilização, colocar o povo na rua. Mas nem isso não aconteceu, né, quando deu o golpe militar. E muitas pessoas, elas colocavam, para fazer a lista, né, era importante para eles fazer a lista e enviar. Uma porque eles acreditavam que iam ganhar terra, e outra porque eles iam ganhar insumos agrícolas, né, que eles iam ter acesso a tratores, iam ter acesso a diversos implementos que ajudassem, né, a melhorar a vida das pessoas. Então, eles colocavam filhos, nome de filhos bebês na lista, nome das mulheres, nome das mães, né? Para formar a lista. Então, não se sabe o número que formou, tá? Eu não consegui nenhum número aproximado, porque há muita discrepância entre o que os jornais da época diziam haver e o que aparece nos IPMs, o que aparece no depoimento das pessoas, né? Então, fala desde 5 mil grupos, tá? A 100 mil grupos. Então, para te ver, é uma coisa muito grande, né? Mas o Brizola alardeava que esses grupos estavam sendo muito formados, e eles estavam sendo formados, né? Eles estavam sendo formados. Mas a gente não tem ideia, realmente, de um número, tá? Uma aproximação, assim, mais fiel de um número, porque muita gente também diz que formou o grupo, mas não mandou a lista para o Brizola, né? Então, grupos formados que não tinham a lista e número exagerado. Por exemplo, Erechim. Teve uma notícia no jornal A Voz da Serra, assim, às vésperas de golpe, que havia 400 grupos de 11 em Erechim, né? Pelo número de pessoas presas e que as pessoas admitiam e tal, não passaria de 30 grupos, né? Então, há uma certa incoerência, né, entre o número fundado e tal. Mas, assim, é um fenômeno, né, essa adesão. Eu tipo assim, tratando de Rio Grande do Sul, foi muito mais rural do que urbano. Eu não encontrei em nenhum pedido de indenização grupo de 11 de Porto Alegre. Não quer dizer que não tenha havido, mas as pessoas não foram presas e torturadas, não pediram indenização. É uma tese, né, uma hipótese. Mas nas áreas de interior houve muita formação de grupo dos 11. E a área do Alto Uruguai, então, é a maior quantia. E era uma área, né, de minifúndios, de tensão na terra, de movimentos. E o Brizola, durante o governo dele, ele tinha feito uns assentamentos, né, de Banhado do Colégio, né, em Camaquã, de reforma agrária. Ele apoiou o Master, né, a fundação do Master, no Movimento Sem Terra. Então, havia uma expectativa não infundada, se a gente pensar assim, de que pudesse ocorrer, sim, uma reforma agrária, né? Então, houve a formação, só que esses grupos foram vistos como subversivos, revolucionários, comunistas, né? E de comunismo o pessoal não sabia nem o que era isso. A imensa maioria, né? Nem o que era isso, esse Partido Comunista. Sim, me chama a atenção, né, isso que você coloca, de que eram camponeses, em geral pobres, ali demandando reforma agrária, que escutavam na rádio o Brizola, mas que não tinham noção de um cenário mais amplo do que significava estar escrevendo isso, mas quando vem a repressão, aí eles sofrem a ação da ditadura.
E aí eu te pergunto, né, como é que você enxerga essa desproporção, né? Porque na prática não houve resistência por parte dos grupos de 11, não houve guerrilha, mas a ditadura mandou para cá, para Erechim, o destacamento volante, né? Então existe uma desproporção e uma ação muito dura em cima desses camponeses pobres. Como é que você analisa isso? É dentro da doutrina de segurança nacional, né? Então, eles representavam o crime de perigo, tá? Não importa se eles eram armados ou não, importa. Então, eles poderiam estar imbuídos de ideias que seriam contrárias. A gente não pode esquecer do clima de Guerra Fria, né? A gente não pode esquecer do interesse dos Estados Unidos na região, de jeito nenhum, né? Essa doutrina de segurança, ela é exportada pelos Estados Unidos e ela é absorvida completamente pelo nosso exército, né? E então já havia todo um aparato pensando, né, que poderia, a partir da Revolução Cubana, a partir, né, que uma revolução nacionalista ela acaba virando um socialismo. Então isso despertou medo em geral, né? E esse cuidado, essa vigilância, e não só vigilância, né? Armando o golpe completamente, destituindo governos nacionalistas, porque o nacionalismo também era contra o interesse dos Estados Unidos, né? O governo que procurasse, assim, uma política mais independente, mais resolver os seus problemas, não era do interesse dos Estados Unidos na época, né? E isso vai, claro, vai dar problema lá para o seu Zé, né, que tinha uma espingarda de matar passarinho em casa, e porque eles procuravam as armas, né? Era a grande procura das armas. Mas isso, olha, outubro de 63, tá? Que foi o primeiro chamamento, novembro de 63, eles são os chamamentos mais fortes nas rádios. A março, então, são quanto? 5 meses? Outubro, novembro, era final de outubro, né? Conta ali novembro, 5 meses. Em 5 meses, o alarde que a imprensa fazia é que havia se formando uma quantia imensa de grupos. Então, estava sendo criado um medo. Então, é um aspecto da doutrina de segurança nacional. Você cria o inimigo, se coloca medo nas pessoas. As pessoas comuns tinham medo, né? Medo de que o vizinho fosse comunista, de que não sei o que fosse comunista. Padres denunciavam pessoas do grupo dos 11 porque achavam que estavam ligados ao comunismo. Então, é uma coisa muito do interior, mas não está fora, né? Não está desligada da política externa, né? Desse interesse dos Estados Unidos e desse clima, né? De Guerra Fria que estava acontecendo. Então, vai que os grupos tivessem armas, qualquer barulhinho, mas assim, se houvesse mesmo esse medo, logo em seguida eles viram que não era verdade. Mas a repressão continuou, e a pessoa que era líder de grupo de 11 continuava sendo perseguida, observada durante muito tempo, não sabe? Então, isso ali foi uma mancha, uma marca. Eu tive muitos problemas para fazer parte ali do mestrado, porque as pessoas não queriam falar. As pessoas tinham medo de falar, tá? Medo de falar. Medo e vergonha, tá? As duas coisas. Tipo, meu pai nunca me contou. O meu ex-sogro que é falecido e que morava num desses lugares e teve, assim, N pessoas que foram, nunca me falou nada. Então, mas poderia ter havido, assim, uma maior riqueza de história oral, que não foi possível pela barreira, pelo medo que as pessoas tinham de contar, porque ninguém gosta de ser aclamado como subversivo, ninguém gosta de contar que foi para a prisão, que apanhou, isso foi uma mancha muito grande na cada pessoa, né?
ninguém, a vergonha de ser tirado da missa e ser levado para a prisão, a vergonha de ser exposto, porque eles eram expostos realmente, né? Aqui estão os comunistas, pessoas que deixavam assim o dia inteiro na frente da delegacia, todo mundo, e falavam que vocês são os comunistas, né? Para todo mundo ver. Então, as pessoas tinham medo e vergonha de falar, tá? Mas isso está, sim, dentro de uma doutrina de segurança nacional e também na pedagogia do medo, né? Vamos fazer o seguinte, se tu vê teu vizinho ali sendo preso, tu vê o cara sendo torturado, voltar para casa louco, as pessoas, não, eu não vou lutar, né? Eu não vou lutar. Então, já é a grande repressão, né, que vai ter. E as pessoas que insistirem em lutar vão ser mortas, né? Tipo, Zelmo Bosa, que era um dos líderes de acampamento sem terra ali de Nonoai, ele vai sumir. Ninguém nunca mais encontrou, né, o corpo dele. Então, era também isso, né? Era a pedagogia do medo. Agora a gente vai mostrar para essas pessoas o que dá com quem luta para a reforma agrária, né? Reforma agrária igual ao comunismo, tá? Se você quer um pedacinho de terra, você é comunista, e aí você merece, tá? Você merece, porque é uma punição. Eu estou te ensinando a se comportar dentro das regras da civilização cristã, leia-se capitalista, né? Tá? Dentro dessas regras, dessa sociedade aqui, dentro desse ordenamento. Vocês estavam saindo do ordenamento, né? Então, tem que voltar para o ordenamento. Mais ou menos isso. Sim, muito importante isso que você coloca. E aí outra questão que eu fico pensando é que me parece, né, que algo a ser destacado do teu trabalho é que esses agricultores do interior gaúcho, dentro da luta por reformas de base, tinham demandas muito específicas porque eram do mundo rural, né? E a principal delas, com certeza, seria a reforma agrária. E aí eu queria que você tratasse um pouco da atualidade dessas demandas, né? A ditadura ela foi conservadora e conseguiu, foi vitoriosa no sentido de impedir que essas reformas se efetivassem. E até o tempo presente, né? A ditadura ela continua vencendo no sentido de impedir uma reforma agrária no Brasil. Bom, como eu te disse antes, né, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Basta ver que o governo passado ali, o fantasminha do comunismo foi muito desfraudado, né? Nossa bandeira não será vermelha, não sei o que, qualquer coisa era visto como comunista. Uma CPI do MST, né? Que está ocorrendo. O fato da gente ter, eu considero, né, um governo progressista no executivo e um Congresso majoritariamente conservador, não permite, né? Eu acho que nem a discussão do assunto, tá? Nem a discussão do assunto, porque se não é o MST com a pressão que faz, não existe outros núcleos atuantes que consigam romper essa barreira, né? A barreira criada no Congresso pela bancada ruralista, engrossada pela bancada fundamentalista, que não tem lá, tem meio terreno, e imagina que a reforma agrária vai lá e te tirar o teu meio terreno, né, que você tem, ou que dá melhores condições para algumas pessoas, vai tirar aquilo que você tem. Então, nós temos muito que caminhar ainda, né? Basta ver, assim, que a reforma agrária que era proposta pelo Goulart era bem capitalista, era venda. Não tinha nada de desapropriação e doação, né? Era venda, era tornar muita gente proprietário em vez de ter tão poucos proprietários. Mas esse pessoal tem muita força e esse avanço da direita, né, que é mundial, né, que é um pouco assustador. Eu vejo nisso, sabe, como assustador, né, esse avanço da direita ali, que ele se põe algumas bandeiras que as pessoas vão atrás, né?
e, na verdade, acaba barrando os direitos e causando o atraso do país, né? Se a gente pensar esses 4 anos passados, fizer uma análise mais ou menos, tá certo que houve uma pandemia, mas houve a pandemia no mundo todo, né? Não foi só aqui. O atraso é muito grande, né? A estagnação dos direitos e tudo mais, né? Esperava eu que, depois de ter passado, assim, esses 4 anos de uma situação muito ruim, né? Muito ruim em matéria de direitos, em matéria de representatividade política, a gente tivesse uma melhora. Mas realmente esse Congresso me diz que o povo não sabe votar, né? Esse Congresso me diz que o povo não sabe votar. E a gente está agora numa época que, se a gente vai comparar com os anos 60, a gente tem muito acesso a conhecimento, tem muito acesso à notícia, esse interiorzão tão desprovido já praticamente não existe. E mesmo assim a gente não avança, sabe? A gente não avança. Então, agora as pautas religiosas tomam conta, né? Isso também é complicado, porque aí foca em outras coisas, não foca realmente nos direitos que vai se avançar, vai se ficar discutindo, sei lá, a questão do aborto eu acho bem importante se discutir, né? Mas dentro de uma perspectiva religiosa ali fundamentalista, e deixa de se avançar em outros campos que seriam importantes para desenvolvimento. Eu não estou falando nem sair de capitalismo, não estou falando ir para socialismo, não estou falando nada dentro disso, né? Mas dentro de uma questão de desenvolvimento social, tá? Eu acho que a gente vive situações quase análogas, né? Ao que se viveu nesses anos aí, tá? Então, eu acreditava que a gente, depois de ditadura, nós vínhamos num crescente, né? Às vezes andava devagar, um passinho para frente, às vezes andava para trás, mas era num crescente de direitos, de afirmação positiva, de políticas públicas boas, né? E olha o retrocesso que se teve e na mentalidade das pessoas, sabe? Na mentalidade das pessoas é que é algo complicado. Na atualidade, eu trabalho aqui em Porto Alegre numa escola particular, né? E é complicado de ver o que essa meninada pensar, sabe? O quanto um discurso conservador, machista, homofóbico consegue ter adeptos, tá? Consegue ter adeptos. O quanto o egoísmo, o individualismo, o ter só para mim é mais importante do que pensar um país que se desenvolva, né? E é difícil o diálogo também, né? É complicado, né? Até terceiro, não quero ser tão pessimista, eu quero acreditar, tá? Eu quero acreditar, afinal de contas, isso é importante, né? Para a gente, até para viver, a gente é importante acreditar. Mas é um pouco assustador de ver isso, né? Tá? Que pessoas, enfim, que pessoas mesmo, pessoas que votaram em um governo progressista, essas mesmas pessoas votam num deputado, num senador que é extremamente contra aquela pessoa que você colocou lá no executivo, sabe? Já era hora de termos avançado nisso, né? Não é? Já vimos isso acontecer antes. Tipo, eu já vi esse filme, não deu certo, né? Continua não dando certo, né? Sim, com certeza. E acho que a partir disso que você disse, a gente pode ir para minha última questão aqui, já aproximando do encerramento do episódio. Eu queria te perguntar o seguinte, né? A história da ditadura no Brasil e do pós-ditadura é de muito esquecimento, de muita mentira e de muita impunidade, né? E isso, com certeza, contribui para que, por exemplo, um ex-presidente da República possa se apropriar tanto desse passado, né, no sentido de reabilitar as torturas e os assassinatos cometidos, né?
Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que você pensa sobre o que pode ser feito em termos tanto jurídicos, mas também educativos, pedagógicos, em relação a esse passado tão presente ainda no debate público, né, da ditadura, no sentido de lutas mesmo, por memória, por verdade e por justiça. Olha, agora eu fiquei assim um pouco pensativa, né? Porque se você vai pensar, a Comissão da Verdade já era um avanço no espaço de memória. Aí, logo após isso, pimba um governo extremamente reacionário que tem como ídolo um torturador. E não tem vergonha de dizer isso, né? Não tem o mínima, sei lá, de dizer, né? Então, e a gente, vou te falar agora, assim, como professora de escola, você é totalmente vigiado, né? Aquela questão da escola sem partido, que ganhou muita força, na verdade, não é escola sem partido, né? Na verdade, não permite que haja o debate, né? Não se permite que haja o debate. Então, se você estiver falando coisas que desagradam certo grupo social, que eles vão estar lá pedindo sua demissão ou escrachando ou qualquer coisa dentro do esquema, né? Então, eu vejo que a sociedade, isso que eu te dizia antes, ó, parecia que estávamos avançando, tá? Tínhamos avanços ali palpáveis. E aí a gente teve um retrocesso, assim, bem forte. E agora a gente tem que abrir de novo esse caminho, né? Não vou dizer não, agora a gente vai se botar embaixo da mesa e ficar ali, né? Mas o trabalho, ele está sendo de novo exigido. E às vezes eu vou te dizer assim, ó, da tua geração, Guilherme, né? Desse pessoal novo que está vindo para tentar abrir um pouco, porque você vai pensar, boa parte desse pessoal, assim, lideranças de lutas, coisas, eles já estão ficando velhos, né? Muita gente que passou por essas questões da ditadura ali, inclusive, já não está mais aqui, sabe? E, então, para romper, tá, essa bolha ali, precisa um esforço, assim, bem grande, e aí vamos ver um papel das universidades, né, que não sejam amordaçadas, que podem ainda ter, e o processo vai ter que ser feito outra vez, sabe? Nem que seja passinhos de tartaruga, mas a gente não pode deixar a coisa ficar, né? O grande falha foi a não punição, sabe? É não punição, a grande falha é essa, sabe? Não deixar tudo, anistia e pronto. E nem é só isso. Anistiou e os caras ficaram lá. Os caras continuaram, como se não tivesse nada. É muito complicado, tá? Então, não foi pedagógico nesse sentido, tá? Não foi pedagógico. Na verdade, mostrou que, enfim, você fez o que fez, tá tudo bem, tá tudo certo. Se fizer de novo também, e aí vai, né? Por esse caminho vai. Então, é um trabalho, e aí eu vou te dizer que isso que está acontecendo neste momento, né? Você está fazendo uma entrevista, a gente está discutindo esse assunto, ele vai ao ar, ele vai ter possibilidade de acesso, né? Só que pensa que isso vai concorrer com aquelas coisas que estão muito em voga, que as pessoas querem acessar. O que eu quero saber disso? Eu quero saber do meu prazer imediato, da minha felicidade. São outros tempos também, né? Então, é outras barreiras. Mas aí eu vou te dizer assim, ó, que eu dentro da faixa que eu posso, né? Porque eu tenho que trabalhar dentro da faixa que eu posso, eu continuo fazendo, tá? Meio que seja na corda bamba. Mas ela tem que ser, sim, feita e precisa, e as pessoas precisam ter consciência política, né? Consciência política, social e política. E entender que tudo é política, tá? Que no momento que eu coloco uma pessoa lá, porque ela diz bobagem, porque ela grita, porque ela não sei o quê, ela vai dizer, tomar decisões que vão impactar na minha vida, não interessa onde eu esteja e não interessa qual seja essa minha vida.
que a gente tem que pensar em escolher melhor os nossos representantes, mesmo, né? Desde a vereança, né? Desde o local, né? Tem que se escolher melhor, porque às vezes a gente pensa assim, tá, colocamos um governo progressista num sentido, mas onde as coisas acontecem no local continua tudo na mão dos conservadores. E aí você tem que romper esta bolha local, também é complicada. Tá? Então, é assim, ó, levantar, sacudir a poeira e começar a luta, né? Abrindo. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo já é um ponto bem positivo, né? As universidades são o grande bastião ainda, né, de segurar da democracia, algumas partes, né, porque algumas foram tomadas, mas a gente tem que ter esperança e tem que continuar pesquisando, colocando. Por exemplo, eu não publiquei a minha tese de doutorado, até pelo momento histórico, né? Até pelo momento histórico, né? Então, a gente está vivendo... melhorou, eu acho que melhorou do que estava, mas não está tão bom ainda, não. Não é? Vou te passar a bola, Guilherme. Esse é uma tarefa, tá? Que os estudantes, aí, os historiadores, os pessoal, vai precisar assumir, né? Vai precisar assumir. Com certeza. É um trabalho e uma luta para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça também. Marli, gostei muito de conversar contigo. Acho que tocamos pontos muito importantes dessa história dos grupos de 11, da repressão da ditadura a esses agricultores. E a nossa conversa, então, vai ficar disponível aí para as pessoas assistirem, escutarem e acompanharem, que é também parte desse trabalho de divulgação desse passado, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento de forma acessível. Então, só te agradecer, Marli, pela tua presença. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição, tá? Quando precisar, quando quiser, qualquer contato. Grande abraço e que isso possa frutificar, né? Que novas ideias, novas pessoas possam trabalhar também pelo lado da memória, da democracia, tá? E do bem-estar para todas as pessoas, né? A liberdade. Maravilha. E eu agradeço também quem nos assistiu até esse momento. Convido todo mundo para se inscrever no canal do YouTube, para ativar a notificação no Spotify do podcast, e para nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo da gente, em Facebook, Instagram, Twitter. Estamos em todas as plataformas para tentar da melhor forma possível divulgar conhecimento histórico. Então, mais uma vez, obrigado, Marli, para quem assistiu, e nos vemos no próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Marli. Obrigado. Ficou